Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo, e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai se levantar ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós nesta vida trilhamos um caminho rumo ao céu. E a cada domingo que nós nos reunimos em comunidade para celebrarmos, nós recebemos uma bagagem para esse nosso caminhar de fé. Então, a cada domingo, a liturgia da palavra vem nos apresentar um instrumento para facilitar o nosso caminhar ao céu. Há 2 domingos nós ouvíamos a importância de nós sermos misericordiosos, a importância de nós sermos pessoas da caridade, sermos preocupados com as pessoas, sermos humildes, não nos enchermos de preconceitos e de medos, quando nós ouvíamos o Evangelho do Bom Samaritano. Na semana passada nós falávamos sobre a hospitalidade, sobre a acolhida, sobre a importância de escutarmos a palavra quando ouvíamos o Evangelho de Marta e de Maria, que Jesus as visitava. E hoje, nós vemos a oração, que é algo predominante na vida do discípulo. Assim como a hospitalidade, a acolhida, a misericórdia, a oração é o combustível para que todas essas ações sejam realizadas na nossa vida de discípulos missionários. É a oração que nos dá força, é a oração que nos alimenta, é a oração que nos dá coragem, é a oração que nos sustenta para peregrinarmos no caminho da vida. E, como eu sempre digo a vocês, nós encontramos, no Evangelho de Lucas, Jesus como uma pessoa muito orante. Em todos os evangelhos, Jesus tem sempre a postura
bondosa, cheia de misericórdia, de acolhedor. Mas Lucas, ele apresenta Jesus predominante como uma pessoa orante. Todos os momentos, segundo Lucas, quando Jesus vai tomar uma decisão importante na sua vida, Jesus ele reza por primeiro, né? Eu já disse isso algumas vezes a vocês. Todas as vezes que Jesus vai tomar um caminho, fazer uma escolha, fazer um anúncio importante para os seus apóstolos, Jesus ele para e reza. Para e reza. E então, o próprio Cristo é modelo para nós, que é justamente através da oração que nós sabemos da vontade de Deus. É justamente a oração então que vai nos guiar no caminho correto. Na primeira leitura de hoje, então, nós encontramos uma continuidade da leitura da semana passada. Vamos recordar. Semana passada, Abraão e Sara estavam em casa. Abraão estava sentado debaixo de uma árvore. E de repente ele vê 3 homens vindo ao seu encontro. Abraão sai correndo e vai ao encontro daqueles homens e os acolhe com muito carinho. Corre para Sara, pede para que ela faça pães, vai matar um novilho, vai preparar a coalhada. Então tem toda aquela acolhida. Depois que aqueles 3 homens que foram enviados por Deus para testar a fidelidade de Abraão e a sua hospitalidade, esses homens eles descem então para Sodoma. E junto de Sodoma nós temos também Gomorra, que são cidades que ficam, ou pelo menos ficavam, em torno do Mar Morto, que é uma região vulcânica. E ali naquela cidade, quando aqueles 3 homens chegam, se vê, né, que não tem muito mais o que fazer. Não se tem salvação para Sodoma e Gomorra, a não ser a destruição das 2 cidades. É uma cidade que vive uma verdadeira perversão. As leis já não existem mais, a corrupção é predominante, a lei já não tem efeito nenhum na vida das pessoas, porque as pessoas estão de corações fechados. Então Deus não vê outro caminho a não ser a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas daí é onde nós chegamos na primeira leitura de hoje, onde nós encontramos esse bonito diálogo, esta bonita oração de Abraão ao Pai, onde ele pede e implora misericórdia para com o povo de Sodoma e Gomorra, onde ele diz assim a Deus, né? Ele fala: olha, que o Senhor não fique bravo comigo, mas o Senhor vai destruir uma cidade inteira. O Senhor não salvaria o povo por conta de 50 justos? Deus diz: por 50 justos eu salvo todo mundo. Abraão diz: tá bom, que bom. E se eu encontrar 45, o Senhor salva do mesmo jeito? Deus: salvo. E se for 30, salvo. E se for 20, eu também salvo. E se for 10, apenas 10, eu também salvo. Então, claro que Deus mostra a sua misericórdia, mas nós vemos sobretudo esta oração, esta petição, né, de Abraão, pedindo, clamando misericórdia para Sodoma e Gomorra. E vemos que esta oração de Abraão é um diálogo humilde, é uma conversa de amigos, que tem a possibilidade de questionar, de falar, mas ao mesmo tempo é uma oração ousada, mas sobretudo confiante, porque o próprio Abraão já tinha experimentado da misericórdia de Deus Pai, né? E nós sabemos, é claro, que depois há um terremoto e há a destruição de Sodoma e Gomorra, e o povo diz, né, coloca como efeito dessa destruição da cidade esse não perdão de Deus, né? Que Deus não tenha encontrado nenhum justo para salvar o povo. Eles atribuem nessa destruição de Sodoma e Gomorra a um efeito religioso, a um efeito de fé, mas foi por conta de um terremoto. Mas vejamos que esta oração de Abraão, o nosso pai na fé, realizada há tanto tempo, há muitos anos, teve a sua oração atendida
na pessoa de Jesus. Porque o que Abraão pedia? Se o Senhor encontrar algum justo, o Senhor salva o povo? E Deus dizia que sim. E Deus então salva a toda a humanidade por um só justo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejamos essa confiança que Abraão tinha em Deus, né? Então vejamos que bonito esta oração. Então nós vemos e nos questionamos, né, que Abraão, ele rezava não por si próprio, por ele mesmo, mas Abraão, ele rezava, né, por um povo, né, por Sodoma e Gomorra. E nós, nas nossas orações, nós só pedimos por nós mesmos, ou nós somos capazes de rezar também pelos outros? Será que nós rezamos pelas necessidades do mundo, pela sua salvação? Ou será que nós olhamos e pedimos somente para os nossos benefícios? Talvez ainda nós não sabemos a rezar. Nós não sabemos ter esse diálogo, esse relato, esse encontro de amigos com Deus. Talvez ainda nos falte isso. E por isso que no Evangelho nós encontramos Jesus ensinando uma oração. E diz: quando vocês forem rezar, rezem: Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, dá-nos o pão de cada dia, perdoai-nos as nossas ofensas, na mesma medida, no mesmo modo com que perdoamos, e também nos ajude a não cairmos em tentação. Então Jesus, ele nos deixa um modelo, né, que contempla as nossas necessidades, né? Jesus nos dá um exemplo de oração. Mas a oração do Pai Nosso não é a única oração que nós temos e devemos ter, né? Às vezes as pessoas acham que para rezar nós precisamos ter decorado esses ritos, essas oblações. Tem que saber de cor Pai Nosso, Creio, Ave Maria. Claro, faz parte da espiritualidade cristã, católica. Mas a forma de rezar não é necessariamente essa oração decorada, já conhecida. Nós devemos muito mais do que rezar estas orações prontas. Mas as orações devem ser feitas do coração. Não tem problema algum nós rezarmos o Pai Nosso, como devemos, pois o próprio Jesus nos ensinou a rezarmos o Pai Nosso. Mas essa oração não deve ser uma oração balbuciada. Pai Nosso que estais nos céus. Não, deve ser uma oração no coração. Rezarmos acreditando e confiando naquilo que estamos rezando. E depois, se porventura nós não quisermos rezar estas orações, nós podemos dizer palavras simples. Porque Deus não precisa de palavras rebuscadas, palavras difíceis, né, de poemas para nós rezarmos a Ele. Nós precisamos de palavras sinceras, ousadas e confiantes, como é a oração de Abraão no dia de hoje na primeira leitura. É desta forma que devemos rezar. A oração deve ser ousada, humilde e confiante. Isso que importa. Interessa como você reza, mas tem que ser de fato um verdadeiro encontro face a face com Deus. Deve ser um encontro de amigo. Esta é a oração válida, esta é a oração frutuosa. E depois ainda, né? Quando que nós rezamos? Tem pessoas que resumem a oração apenas a vir à missa no domingo. É claro que a Eucaristia, a missa que celebramos, é a maior das orações. A palavra Eucaristia significa ação de graças. Então é a maior oração que nós podemos rezar, é justamente ao celebrarmos a missa. É a maior das nossas orações. Mas tem gente que reduz a oração somente a este momento. Você reza na sua casa?
Você tem o seu tempo de oração? Em que momento que você reza? Você reza todos os dias? Ou você reza somente no momento em que você está passando por alguma dificuldade? Só no momento que está apertada a sua vida? Tem gente que é assim, que só se lembra de Deus quando passa por alguma necessidade. E ainda depois, quando não alcança o pedido, ainda se revolta com Deus, abandona a fé, porque eu pedi e Deus não me respondeu. A fé, a oração deve ser um hábito, deve ser diária. Devemos ter um tempo para isso. Devemos ter um momento para dialogarmos com Deus, até para sabermos o que Ele quer de nós, que nós devemos fazer da nossa vida, para encontrarmos um sentido para a vida. E quando nós rezamos, também precisamos do silêncio. Precisamos estar na comunhão, na intimidade com Deus. E como é difícil fazer silêncio, né? Lá em casa é o carro do ovo que passa, é o carro do óleo, é o telefone que toca, é alguém que grita no portão, é o rádio ligado, né? Cada momento é uma coisa que nos distrai. Hoje o celular que vibra, a gente parece que tem essa necessidade de ver o que está acontecendo e a gente já se dispersa. Nós precisamos criar um hábito de oração, para que ela seja fecunda, né? Quando a gente vem à missa, não resumir no rito próprio, mas você aí deve também ter o seu momento de oração. Não é só nos convites do presidente, né? Oremos que nós vamos rezar. Mas a partir do momento que você sai da sua casa, você já deve rezar, você já deve preparar o seu coração. Quando você chega à igreja, você deve rezar. Mas parece que é impossível, né? A gente chega, um tropé, uma converseira dentro da igreja, é um gritando com o outro, um falando alto com o outro. Nós precisamos fazer silêncio para rezar. Celular que toca, né? Então, é o que tem nos faltado, essa intimidade com Deus. E nós só vamos alcançar quando nós tivermos no coração esse desejo, essa vontade, essa predisposição de sermos humildes, de sermos confiantes. Que Deus nos ajude. Permanecei em meu amor, permanecei em mim, permanecei em meu amor, permanecei.